Fala, investidores, tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal LF Investidor. E hoje eu vou falar sobre o fundo mais descontado do IFIX, o fundo Edgar 11 de Lajes Corporativas, um fundo que ele tem na minha carteira e que está rendendo mais de 1% de dividend yield com PVP extremamente atrativo, de 0,33, ou seja, 1 terço do valor dele contábil patrimonial, você está pagando aí 1 terço do seu valor. Tá certo? Muito obrigado pela sua atenção até desde já. Espero que você goste desse vídeo. Fique comigo até o final. Eu quero totalmente quebrar os paradigmas aqui nesse vídeo e você vê uma oportunidade. Isso não é recomendação, mas talvez, se fizer sentido para você, eu tenho certeza que você vai dar o like, vai se inscrever no canal e também comentar aqui pra gente. Esse fundo, Edgar 11, ele é de lajes corporativas, está aí na faixa dos R$ 26, tem uma liquidez diária até pequena, 3.500 mais ou menos, e o dividend yield dele extremamente atrativo. Olha esse dividend yield de 1%. Claro que ele não paga isso todos os meses, foi o que ele pagou no mês passado. A gente tem aqui o patrimônio de 300 milhões, e ele está no valor de mercado somente com PVP de 0,33. Já teve aqui a rentabilidade aqui quase beirando 5%, chegou até já mais de 5%, mas com essa queda aí recente ele desceu um pouco, arrefeceu, mas está olhando por si só, já parece uma oportunidade única. Mas a gente vê que não é bem assim, tem sofrido bastante quedas expressivas. Eu não estou falando que ele foi uma boa oportunidade para quem comprou aqui, afinal de contas o cara derreteu cerca de 70 a 80% do seu valor de face. No entanto, se a gente observar essa queda, a inclinação da queda, olha a inclinação dessa queda aqui, olha nessa pernada de queda aqui, essa inclinação aqui, essa inclinação e essa inclinação aqui. E olha essa inclinação. Você vê que, consegue ver que ela está diminuindo? E se a gente der um zoom em 12 meses, você vê que ele está batendo nessa resistência, né? A gente pode chamar de resistência, aqui algumas vezes, na casa dos R$ 24. Então, essa faixa aqui de preço, dos 24 até os 26, é uma faixa muito importante, porque a gente vai ver se ele vai continuar descendo, se ele vai chegar aqui e engatar a pernada de baixa de novo, ou se ele vai engatar uma pernada de alta, subindo no mínimo até essa faixa aqui dos 31, R$ 30, tá bom? Mas vamos lá analisar com mais carinho. Esse fundo, gestão dele é passiva, então ele não fica fazendo muitas emissões, tem uma taxa de administração por isso muito baixa e uma taxa de consultoria não tão baixa assim. Se você for ver o comportamento do seu dividend yield, em 12 meses tem sido até ok, 7,84. Na verdade, quem investe nesse fundo não quer uma renda muito alta, não espera uma renda muito alta. Ele está mais investindo por conta da valorização das suas cotas. Então, ou seja, não é a estratégia renda, é a estratégia ganho de capital. Se você verificar aqui, ele tinha um RMG. Então, ele pagava nessa faixa aqui de 70 centavos. Então, caiu bastante, teve um patamar de queda bem significativo, que derreteu a sua cotação. Os seus dividendos aqui agora, eles estão nesse patamar aqui em torno de 20 centavos, às vezes paga 30, ou seja, no último mês ele pagou 29 centavos, mas o normal é pagar uns 20, 25 centavos. Então a gente vê que ele já tem bastante meses pagando esse patamar. A sua vacância é elevada e ele tem pago isso aí, 20, às vezes paga, nos piores meses aqui ele pagou 15, 5 centavos já pagou, mas aqui foi efeito não recorrente, foi efeito da pandemia, mas aí, nos últimos meses tem pagado 14, 15, tranquilamente 18 centavos. E o seu dividend yield se mantém estável na casa ali
se você for ver, na casa aí dos seus 0,4 a 0,5%. Se você for ver o valor patrimonial dele, tem dado uma derretida. Só que essa derretida, ela já tem aqui vai ter um revisional aí no final do ano, mas ele já tem aqui alguns períodos já mantendo esse patamar. Será que vai engatar aí uma subida desse valor patrimonial? Na minha opinião, não. Na minha opinião, pelo efeito da inflação que está sendo bem alto, ele vai manter essa faixa aqui do valor patrimonial. O que, se acontecer, ele poderia manter aí e até subir o seu patamar em torno de 30 e 32 reais. É isso que eu espero. Aqui está a bronca, que ele é um ativo, monoativo em monoestado, ainda mais o estado do Rio de Janeiro, que tem sofrido bastante, e por isso o povo não tem acreditado muito nesse fundo. E eu sempre, quando eu comecei a investir no fundos imobiliários, eu sempre ouvi que a gente não deve investir em monoativo e monoinquilino. No entanto, ele não é monoinquilino, a gente vai ver que ele tem vários contratos com várias empresas, mas ele é monoativo. E aqui você vê essa vacância elevadíssima, em torno aí de 50% praticamente de vacância. E aí eu pergunto, será que vale a pena num fundo monoativo a gente está investindo? Depende da estratégia e depende da situação. Nesse caso desse fundo, a gente vai ver que o relatório mensal, né? Temos aqui 7.382 cotistas. A gente vê que tem uma revisional dele em novembro. A minha opinião é que não vai ter um reajuste muito significativo, porque ele quer mais assegurar os cotistas atuais, os inquilinos atuais, e tem uma revisional que baixa em 2% em dezembro. Em agosto, setembro, outubro, praticamente não tem nada. 100% da carteira, aqui está escrito isso, 100% da carteira, ela é reajustada pelo IPCA, o que é muito positivo. O IPCA está alto nos últimos 12 meses, então se houver reajuste vai ser um reajuste muito grande. No início de junho de 2021, a taxa de ocupação do fundo é 53. Deu uma diminuída justamente por causa da vacância. A gente vai ver aqui que ela aumentou nos últimos 2 meses. Então aqui a gente tem que a maioria da ocupação é do Wilson Sons. Isso, na minha opinião, traz ali uma certa segurança, que não é qualquer fundo de quintal. O Wilson Sons tem até ações listadas na bolsa e temos mais outras menores que não são tão expressivos. A bronca também aqui nos seus contratos 26, 22, 23% ele vence em 2022, ou seja, é um risco, e a maioria aqui depois de 2024. A gente vê aqui por andar o que está ocupado, ele tem um layout bem bonito, é no centro do Rio de Janeiro. A gente vê aqui a visão interna do fundo Edgar. E aqui a parte mais importante, vamos se debruçar no DRE, o balanço patrimonial. É bem fácil de entender. Você tem aqui os meses, janeiro, fevereiro, março. Aqui ele pagava, recebia em torno de desse aqui, ó, em torno de 700 a 1 milhão. Com a vacância aumentando, ele desceu para 300 em março e abril. E agora ele tem subido um pouquinho, justamente porque tem pago aí os não recorrentes, multas. Então tem meio milhão mais ou menos. O acumulado de junho foi 1 milhão. Aí sim, esse 1 milhão e 200 não recorrente porque teve multa, tá bom? Então quero explicar isso para vocês, que não é que ele melhorou muito a gestão, melhorou muito aí, ele teve 1 milhão e 200 aí não recorrente. Eu acho que o mais recorrente com os revisionais seria em torno de 500 mil. Você tem aqui o ativos financeiros, né? Você tem aqui ativos financeiros e aqui o despesas operacionais, que essa despesa operacional tem gerado em torno de 80 mil, não tem aqui no último mês 84 mil. Então, essas despesas operacionais não tem aumentado bastante, isso é muito positivo, porque você tem aqui um lucro líquido no período, ele se mantendo
muito alto no último mês, forte, mas o que eu acho que deve ficar em torno de 400 a 500 mil. E aqui você tem uma reserva de contingência que ela não foi utilizada nesse mês aqui e nem em abril, somente nos outros meses. Você teve aqui uma reserva de emergência que justamente essa reserva de emergência já está aqui na faixa de 1,5 milhão praticamente, 1.461.000. Então, você tem uma reserva de emergência de 1,5 milhão, de reserva de contingência, que ele chama aqui, ó, reserva de contingência, dando um lucro líquido de 1.125.000. E aqui no último mês foi 553, que eu acho mais adequado aí a gente pensar que vai pagar em torno de lucro aí de 1.500.000. A gente vê que o dividendo no último mês foi muito alto, foi 18 centavos para a cotação aí que estava na faixa dos 20 alguma coisa, então dá mais de 1%. Mas você vê que nos outros meses está em torno de 10, 15 centavos, 23. Aqui você vê que o patamar no começo da pandemia, aqui em julho de 2020, era alto, era altíssimo, 55 centavos, pagou aí muito forte aí, depois ele desceu com força aí no ano de 2021. Então, eu trabalho com um patamar aí em torno de 15, 16%, o que já daria mais de 0,5 de dividend yield nas cotações atuais. A gente vê aqui que o volume dele tem caído, né? Talvez o mercado ainda não enxergou e a cotação aqui também caído. Aqui a gente vê os fatos relevantes, ele bota numa ordem cronológica e o último fato relevante, que na verdade não é tão recente assim, foi de maio, é que a Zizani rescindiu o contrato e a vacância ela subiu. Tá certo? Então ela pagou alguns não recorrentes. Então é isso. E a situação desse fundo é complicada sim, mas a gente tem que ver assimetrias no mercado quando todo mundo está pessimista. Você tem que ser otimista quando todos estão pessimistas e pessimista quando todos estão otimistas. Você tem que ser um certo ponto contrarian para você perceber uma assimetria e assim ganhar dinheiro com isso, tá bom? Então, eu chamo a atenção aqui nesse PVP extremamente atrativo e no dividend yield que tem subido. Tão logo o dividend yield começa a ficar em próximo a 0,6, 0,7, o mercado não vai deixar, na minha opinião, esse PVP baixar muito e a tendência sim é de subida forte. Isso que eu considero, não sei se meu fundo pode acontecer que ele derreta mais, 25, 24 reais, pode acontecer? Claro que pode, nós estamos em renda variável, mas por enquanto tem sido um bom investimento, claro que tem que ser um aporte bem pequeno e se você acha contrário, se você vê realmente algo contrário, e a minha tese é o seguinte, se melhorar a economia daqui a 2, 3 anos, as pessoas começarem a voltar ali, a variante Delta também, ela der uma diminuída e o pessoal todo vacinado, talvez aí comece a ocupar e aumente o seu dividend yield, diminuindo sim a sua vacância. Essa é a minha tese, a tese de investimento bem diferente dos demais, você não vai ver ninguém recomendando isso. No entanto, nós temos fundos já, FOFs, que investe no Edgar 11. Comenta aqui no canal o que você acha da minha análise, da minha tese. Comenta aqui, você tem uma visão contrária? Pode falar, a gente quer ouvir a sua opinião também. Muito obrigado pelo vídeo e até a próxima. Tchau!